Já chegou aí em Araçatuba? Cheguei, pô. Ó, deixa eu Que te hora, mostrar. que hora você saiu daqui? Tá vendo? Ó. Ah, você tá na Birigui, né? É, picolinho. Parede entra, ali vai ter a halter, entra a parede, ali onde estão os amarelinhos, a parede aqui está deitada, ela fica de pé. Aí finaliza e já sai lá no caminhão. Simples assim? Simples assim. É CNC? O que é que eles usam aí? Sei lá. Nós vamos descobrir. O Picolinho tá super animado, pô, com a parceria com a gente. Quer que a Opa, gente faça Ele quer que a gente faça o lançamento lá, quer que a gente comece a vender mais vila, que ter uma indústria dentro do ecossistema seria muito bom, né, cara? Para fazer as casinhas, as paredinhas. cara, se a gente fizer casa pra. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo? É que travou meu vídeo, mas eu tô te ouvindo. Tá. Se a gente fizer casa pra entregar essa casa em 1, 2, 3 meses, aquele cara pagar à vista como ele falou, Eu falei pro Picolinho, eu rabisquei para ele no. Eu rabisquei para ele na folha, falei, isso aqui te interessa? Ele falou, pode fazer inocente. é porque Qualquer incorporador vai falar, né? você tá maluco. A única questão é a velocidade de absorção desse cliente, né? De comprar rápido. Ou a gente partir do princípio igual o mercado automotivo, né? Você encomenda o carro, a fábrica produz e te entrega. Né? Essa fábrica aqui tem 1.000 metros quadrados. Ela vai ter capacidade produtiva no auge aí que eles planejaram, uma casa por dia. Quer dizer, Uma casa de 60 metros quadrados. entendi. Você entendeu? Então, uma vilinha de 30 casas faz um mês. Mais um mês no canteiro de obra, dois no canteiro de obra, muro, estrutura, salão de festa, piscina. Então, vamos dizer que vai mais 6 meses no canteiro de obra. Não, essas coisas você não precisa fazer junto com a casa, você faz em paralelo, né? É. Ah, tá bom. É que como eu me atrasei, beleza. Valeu. Pronto, É estou que posicionando aqui, mas eu vou colocar na TV. Ou vocês querem fazer aqui mesmo? Não perder tempo. Tá conseguindo nos ouvir bem? Opa! Senta aqui. É, aqui. Vou tirar o. Não, dá todo. E aí, Nelson? Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Muito bom, pessoal. Satisfação em falar com vocês. Aí, Gabriel, se quiser fazer uma introdução do meu lado aqui, né? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de mim. E o Ricardo, né, que a gente chama ele de Teodoro, para não dar conflito com o Ricardo Strafaz, está participando da reunião. Nós vamos oficializar ainda dentro da Biocasa. O Ricardo ele tem uma empresa que se chama Incorpora Comigo há bastante tempo, tem um escritório de arquitetura há alguns anos aí, os cabelos brancos não deixam mentir, fazendo incorporações imobiliárias, e ele vai ser o nosso head daqui para frente da área da Biocasa, é o cara que está à frente aí de todos os negócios importantes da Biocasa Inco, né, para acelerar no Brasil. Então, qual que é o intuito da reunião de hoje? Até eu peguei o Ricardo meio de supetão aí, até obrigado por conseguir participar, né, Ricardo? Qual é o ponto? O Gabriel, ele é nosso franqueado de João Pessoa, um cara que está fazendo um trabalho diferenciado em termos de posicionamento de brand, marca e relacionamento lá. A unidade ainda ela não está operando, né? Ela está em fase de implantação, mas ele já tem trago para nós diversos bons negócios, iniciativas, né? Conversado com muitas pessoas. Ele já está nisso há algum tempinho, né? E com a gente, né? Uma outra parte do tempo. O intuito de hoje aqui, me corrija se eu estiver errado, Gabriel, até que aí passo a palavra para ti, é nós entendermos quais são as possibilidades da Biocasa Inco para vocês conseguirem prospectar mais negócios e
tirar do papel alguns negócios existentes já, que estão aí com negócios possíveis a serem assinados, né, e as coisas acontecerem, tá? Mas pode ficar à vontade, Gabriel. Do nosso lado, acho que você já me conhece. Eu não sei, as outras pessoas eu não estou vendo no vídeo, mas quem está aqui, eu me chamo Nielson, né? E eu estou à frente dessa brincadeira aqui, né? Que a gente fica brincando todos os dias, mas de maneira geral, a gente está à frente da empresa. Bacana. Então, vou me apresentar para o Ricardo. Daqui para frente ele vai subir bastante. Ele que viabiliza os projetos de corporações. Ele que diz se é viável, se não é, se vale a pena, se não vale. Mas eu vou apresentar quem está aqui comigo. Do lado direito, a Renê Lima. Ela é sócia em alguns projetos, né? Mas ela é especialista no mercado de alto luxo. Ela tem feito essas estratégias de posicionamento, tanto da nossa marca quanto de muitas outras empresas aqui em Pessoa, que tem trazido muito resultado em termos de valorização imobiliária. Aqui do meu lado, tem simplesmente o economista do ano, é o economista-chefe da Sinduscon, e ele já ganhou alguns prêmios de economista do ano, é especialista no mercado imobiliário. Ele é o que vê o futuro aqui para mim e me diz a região que vai performar, que não vai. E a gente sempre embasa esses dados econômicos antes de pensar em qualquer projeto. A gente faz essa análise para ver se de fato é viável. Então, nós temos muitos projetos na mesa e, pela quantidade desse projeto, a gente tem a sensação de estar estagnado, a gente não consegue levar para frente, porque a maioria demanda tempo, dedicação e recurso. Então, a gente fica sem saber onde a gente vai alocar o esforço inicial. Tem projetos que têm VGVs altíssimos, alguns já têm uma parte que possa captar de investidores, alguns já estão em andamento, mas a maioria ainda está no papel. Então, a gente precisa de um departamento, a gente até buscou recentemente abranger mais os conhecimentos, indo a Brasília, se conectar com outros incorporadores de todos os estados. Lá eles respiram incorporação. É algo que, se a gente for falar no mercado imobiliário, é onde de fato está o dinheiro. Eles falam lá em 40% de lucro bruto em projetos com VGVs de 500 milhões, 1 bilhão. Então, é muito dinheiro. E temos alguns projetos na mesa, mas de fato a gente precisa se assistir. A gente não pode dedicar tempo, esforço e recurso em algo que não é que não vai viabilizar. Então a gente precisa desse departamento, esse comitê que esteja antenado com as incorporações e com os fundos para saber o que de fato faz sentido ou não. Então essa reunião é primeiro para a gente entender o que a gente precisa fazer para ter acesso aos fundos e para viabilizar os projetos. Segundo, para apresentar o que a gente já tem. Muito bom. Até para explicar um pouco do nosso modelo operacional, né, que vai ser, eu vou apresentar oficialmente para vocês amanhã, na reunião das 2. O Ricardo é exatamente essa pessoa que você está procurando, porque ele é o cara que vai fazer o filtro. Esses dias mesmo eu trouxe de um cliente nosso um projeto em Natal, 28 torres, acho que até comentei por alto com você, Gabriel, sobre esse projeto. Vamos olhar ele um pouco mais a fundo, chama atenção, né? 28 torres, acho que dava quase 4 bilhões de VGV. Vamos começar a olhar a história, o Ricardo, né, muito prudente. Vamos olhar, aliás, porque esse terreno está 10 anos, pelo menos, parado. E o que aconteceu em 10 anos que até agora ninguém fez nada ali, né? Que bons terrenos não estão no OLX, né? Bons terrenos não estão no OLX. E por que nenhum incorporador maior, né? Por que... Aí, resumindo a história, nós decidimos deixar o projeto para lá, né? Porque, puta, chama atenção, são 4 bilhões, não sei o quê, quando você vai olhar, tem um aeroporto da aeronáutica do lado, tem problema de aprovação por causa da quantidade de torres, a altura, você começa a olhar o cenário como um todo, se a gente dá conta de fazer, se não dá conta de fazer, saímos fora. Então, esses projetos que vocês têm, não é o intuito da reunião aqui hoje, mas vale uma reunião específica com o Ricardo
para que vocês apresentem. Ó, eu tenho esse projeto, são 125 casas desse jeito. Eu tenho esse aqui, que é um VGV de tanto, essa região. Porque quando aí vocês vão conseguir ter clareza em aonde pôr os esforços. Porque o bom da incorporação imobiliária, nós não precisamos fazer 20 incorporações, igual temos que vender 20 casas unifamiliares para ganhar dinheiro. Você pode fazer uma única incorporação num período curto e você tem uma rentabilidade de margem muito maior do que diversas pequenas casas. Então, bons tiros, né, certos vão trazer uma rentabilidade muito maior para vocês como franquia do que ficar, às vezes, com 10, 20, 30, 40, 50 negócios operando ao mesmo tempo. Né? Mas, Ricardo, fica à vontade, deixa o Ricardo fazer uma introdução aqui, ele está enrolado aí com outras coisas, mas tenta só dar uma palhinha, né, do Ricardo, o que você já fez, o que você está fazendo, até para trazer confiança para vocês que são nossos franqueados, o que você tem na mão, né? Eu sempre procurei, eu tenho bastante de corporação imobiliária, mas eu sempre procurei estar perto de gente que entende muito mais do que eu. E eu acho que 450 incorporações, o Ricardo deve ter aprendido um pouco mais do que eu, né? É bastante coisa aí. Conta a historinha, Ricardo. Você gosta de contar? Eu vou gravar a sua história e vou ficar replicando depois. Você fica contando por que eu tenho esse monte de cabelo branco, meu. Pelo amor de Deus. Eu tenho inveja de quem tem cabelo branco, você sabe disso, né? É, mas vamos Você lá, não fica, gente. você não fica dando risada, não, Gabriel. Tô vendo você dando risada. Mas o seu é fácil, é só comprar assim, colocar um. É. O pessoal tá me enchendo o saco, talvez eu faça um plant mais pra frente. Pô. Deixa a Biocasa explodir com essas incorporações de João Pessoa, aí eu coloco o cabelo. Mas vamos lá, só pra fazer uma introduçãozinha rápida, então. Eu acho que até amanhã na reunião, não sei, a gente acabou nem tendo tempo de conversar sobre isso, né? A ideia é isso, inclusive, apresentar, tá, Ricardo? Mas vamos aproveitar o ensejo, porque aí, para ser sincero, a gente tem vários franqueados, tá? São 6. Então não é muito. Então essa reunião individual que a gente está tendo aqui, vai valer a pena depois você ter uma rodada com todos eles, porque cada um tem algumas particularidades. Mas o que eu posso trazer de certeza, João Pessoa ela é especial. Quando a gente olha os outros franqueados, não só pelo potencial de crescimento da cidade, não estou nem fazendo análise econômica da cidade, fazendo uma análise da capacidade que esse trio aí agora tem, esses três juntos, capacidade intelectual, acho que aí é o ponto. Que se a gente trouxer a nossa capacidade intelectual com a capacidade deles de gerar negócio, trazer gente para a mesa, de prospectar, esses dias eles não sei se é o mesmo escritório, mas esses dias eles estavam no escritório, né, que está cuidando da gestão de carteira de grandes contas. Aí eles estão sempre conectados com pessoas muito boas lá. Então, é só a gente como organizar, né? Eu gosto que o Gabriel diz quando ele me liga, fala, Nelson, eu estou sentando numas mesas, escutando umas histórias de incorporações, uns VGVs altíssimos. Eu quero participar disso. Eu quero estar junto. Então, é um cara que quer fazer, está trazendo aí ao lado deles, pela breve apresentação, também outras duas referências da região. Então, não tem como não dar certo isso aí, sabe? Não tem como não dar certo com a nossa ajuda. Mas fica à vontade, não falo mais. Vou até desligar meu microfone. Não, tranquilo. É só pra eu até não ser muito repetitivo, né? Que amanhã eu acredito que a gente vai se aprofundar um pouco mais, assim, pra todo mundo entender, né? Mas até antes de eu sair falando, Gabriel, eu tenho escutado muito sobre João Pessoa. Eu tenho alguns amigos que estão aí. Comentei com o Nelson. Eu tenho um amigo meu que ele é advogado, ele tem imobiliária, trabalha também com questão de corretagem de lançamentos, né? De lançamento de produtos imobiliários. Ele saiu aqui de Alphaville de São Paulo, catou a mochilinha dele, se mudou aí para João Pessoa, largou a operação dele aqui, foi para aí, alugou um apartamento e está montando uma loja nova aí, porque ele foi para aí, conheceu o mercado de João Pessoa, ele me ligou e falou assim, ele chama Silvio. Ele falou, cara, o momento de João Pessoa é agora. O que o mercado em João Pessoa está se apresentando em frente ao que ele tem de potencial para crescer, ao movimento que ele está realizando agora, e as coisas que estão acontecendo aqui, ele falou, eu larguei tudo lá, daqui de Barueri, em São Paulo, como a gente brinca aqui, picou a mula, foi para tua cidade aí, porque ele está acreditando de fato com o potencial do mercado, né? E da região. Se ele tiver enganado, você me fala, porque é bom a gente conhecer
sobre o mercado, né? Ricardo, na verdade, se você quiser saber dos dados, a gente tem quem traz todos os dados para a Paraíba do mercado imobiliário. Ele que passa os dados daqui para o Ministério da Economia, para o IBGE, para você ter noção. Show de bola. Eu não sei se o Nielsen consegue. Eu só consigo ver o Gabriel, não consigo ver quem tá do lado, assim. Pra mim não aparece, né? Você vai ver agora. É, até só aí, agora sim. 2 minutos de curiosidade sobre João Pessoa e eu, né? Eu me casei em abril de 2004. Eu trabalhava numa empresa de engenharia em 2004. A empresa me mandou para trabalhar em João Pessoa por uma semana, logo após o carnaval de 2004. Fui para ficar uma semana, fiquei 40 dias e quase não casei. Porque a minha esposa tava brava aqui, porque as coisas estavam acontecendo, o casamento para sair e eu trabalhando aí em João Pessoa, né? Depois eu voltei em João Pessoa em 2011, aí voltei só para passear e depois, infelizmente, não voltei mais, né? Tá na hora de você voltar para ver a diferença agora. Pois é, cara, e na época eu levei minha esposa em 2011, eu falei para ela, João Pessoa é uma das cidades que eu moraria, isso considerando o que eu conheci em 2004, que eu rodei bastante na cidade, né? Hoje eu imagino que deva ter melhorado muito, em relação a 21 anos depois, né? Quem sabe num futuro não tão distante, né? Meu projeto de aposentadoria é morar na beira da praia, né? Quem sabe? Não, nós vamos passear lá na inauguração, logo logo vai ter uma inauguração nos próximos meses, fica por lá um período grande, vai ter bastante negócio. Sim, bom, legal. Vamos lá, quem sou eu? Sou arquiteto de formação, né? Comecei em 98 com a construção civil, então já estamos aí 27 anos no mercado. Graças a Deus, de 98 até 2015, eu vou usar a fala do Geraldo Rufino, empreendi no CNPJ de terceiros, né? Então eu pude trabalhar com outras empresas e focado em 3 mercados: incorporação imobiliária, arquitetura hospitalar e alguns eu chamo de construções fora de padrão. Eu fiz desde ponte, viaduto, estação de trem. A gente pôde divagar um pouco ali em outras áreas, né? Mas a gente acabou se especializando na incorporação imobiliária e arquitetura hospitalar. Inclusive, aí em João Pessoa tem um hospital também que a gente fez, que é um Santa Helena. Isso há 15 anos atrás também, né? Enfim, e aí tendo atuado nesses mercados, a gente acabou conhecendo sobre incorporação de dentro dos corredores, e não só essa coisa teórica da escola, né? Então a gente pode participar de projetos em todos os estados do país. Dificilmente a gente não tem algum... Eu não lembro de um estado para falar assim, não fizemos nada lá. Então, graças a Deus, a gente pode encarar de tudo um pouco. 2015 para cá, a gente montou uma empresa de arquitetura e construção e desde então a gente vem na área de empreendedorismo. Começamos a fazer as próprias incorporações em 2018, enveredamos por esse mercado. Conheci o Nielsen em 2021, não é, Nielsen? Final de 21 ali, por ali. Final de 21. Num outro cenário de mercado, enfim. A gente estava ali procurando conhecer pessoas, buscar network, e nunca a gente ia imaginar que 3 anos depois a gente ia sentar do mesmo lado da mesa, né? E a minha chegada com a Biocasa, ela vai propor situações como essa que a gente está conversando, que tem muita gente no país, né? A gente vem conversando sobre isso, tem muita gente no país que tem a oportunidade na mão, mas ela falta algo para se concretizar, seja o conhecimento do processo inteiro, seja um bom network que viabilize as coisas acontecerem, seja bons parceiros de negócio, que a gente também entra nesse cenário, e seja o cenário do crédito. Mesmo esses grandes empreendimentos, quando a gente fala em VGVs altíssimos, como você falou, as incorporadoras, loteadoras, enfim, elas não trabalham com recurso próprio. Elas atuam sempre com recursos de terceiros, sejam esses bancos, fundos, investidores pessoa física, pessoa jurídica, family office, enfim, né? Então, a nossa chegada com a Biocasa vai ser o quê? A gente vai ajudar vocês, principalmente os lojistas, a entender como formatar isso tudo, como organizar isso tudo,
entender o cenário, entender o famoso quem sou eu na fila do pão. Não quero jogar água no chope, mas eu vou falar sem nenhum conhecimento e sem fazer nenhum juízo de valor, né? Mas quando a gente fala num VGV, por exemplo, de 500 milhões, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter capilaridade, você tem que ter história para você produzir um VGV de 500 milhões. Não é tão simples assim a gente chegar e falar, cara, vou fazer um VGV de 500 milhões. 500 milhões vai dar um empreendimento de 350, 380 milhões, dependendo do mercado, dependendo da região, enfim. Então não é tão simples a gente chegar e falar assim, ó, vou executar um negócio desse tamanho. É possível, mas a gente precisa dar uns passos para trás. Se você já fez, se você conhece, se você atua, se você tem uma estrutura que comporta um negócio desse tamanho, aí eu vou dizer para você, faz sentido, vamos em frente, vamos desenvolver e vamos fazer acontecer. Mesmo para conseguir crédito, para conseguir as licenças, um empreendimento desse tamanho chama atenção politicamente, né? E vamos falar aqui entre aspas, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de relacionamento, principalmente hoje no país do jeito que está. Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas questões políticas no momento é pior que uma bomba relógio, né? A gente nunca sabe como e quando a coisa vai explodir. Mas vocês vão ver muito a gente como Biocasa falando o seguinte: se a gente tiver projetos menores, rápidos, o que eu chamo de projeto rápido no mercado imobiliário, com no máximo 2 anos entre comecei hoje, daqui 2 anos eu entrego a chave para o cliente, a gente tem uma chance maior de alcançar todos os recursos que a gente precisa, sejam eles de profissionais, sejam eles de terra, sejam eles de recursos financeiros, as aprovações. E aí cabe aqui colocar que cada estado tem suas regras, né? A lei federal é uma para todo mundo, mas do estado para baixo já muda. Tem estado mais chato, tem estado que é mais simples e mais fácil de trabalhar. Então, assim, minha visão, e é o que eu estou trazendo aqui para a Biocasa, né? Se a gente conseguir focar em empreendimentos menores e que tenham até 2 anos para a gente realizar, para esse tipo de condição, a gente tem como viabilizar as questões documentais, organizar a vida de todo mundo, estudar e colocar na mesa qual é o melhor cenário, tanto para o terrenista, tanto para o parceiro realizador, vamos chamar assim por enquanto, quanto para os prestadores de serviço, quanto para os investidores. A gente precisa entender também o custo do dinheiro na linha do tempo, como que se retorna para o cara, qual é o menor cenário para cada tipo de projeto, né? Tem cenário que vai valer a pena a gente trazer um investidor pessoa física, tem cenário que não vai valer a pena, tem cenário que vai valer a pena a gente abrir mão de unidades, tem cenário que não vai valer a pena. Então cada caso é um caso, cada caso tem que ser estudado de maneira individual. Não dá pra gente falar assim, vamos criar aqui uma regra do bolo, e é uma receita de bolo e todos os bolos vão sair iguais, né? Não, infelizmente não. Acho que é isso, né, Nelson? Como uma visão geral, assim. Vamos citar o exemplo, na reunião a gente até comentou do caso do Thomas lá de Floripa, né? O Thomas, ele tá com um terreno lá de 1.600 metros, que por acaso é dele esse terreno. E é um terreno que dá para fazer 100 unidades, nesse caso. São 100 unidades que, assim, se a gente trabalhar, desenvolver a questão documental, deixar tudo redondinho ali, vai passar um pouquinho de 2 anos, mas 2 anos e meio é possível, porque não é um projeto muito grande, apesar de ser 100 unidades, mas tem unidades tipo estúdio, de 28 metros. Então, o total de metro quadrado construído, ele é pequeno, né? Apesar de ser 100 unidades, nós estávamos falando em 10 mil metros quadrados de construção. Então não é que é uma construção que a gente vai levar muito tempo para entregar. E quanto mais rápido e mais ágil a gente for, melhor, até por questão do custo do dinheiro, né? Hoje mesmo a gente teve uma reunião com um pessoal de fundo de investimento aqui de São Paulo, e não se fala em menos de PCA mais 4, PCA mais 5, ou PCA mais 14. PCA mais 14. Estou confundindo com o Selic. Selic mais 14, Selic mais 4, ou IPCA mais 14, os caras estão tudo nessa linha, né? O custo do dinheiro está 19,20 hoje. Quando a gente fala de dinheiro com risco, né? Exato. Então, assim, quanto mais ágil a gente for, melhor. Existem soluções, por exemplo, de banco, caixa econômica? Existe.
É o dinheiro mais barato? É o dinheiro mais barato. Mas é o mais acessível? Hoje, infelizmente, não. Por N razões, tá? Não quer dizer que a gente não vai conseguir acessar. Mas é o mais complexo de conseguir acessar hoje. É o Quando a dinheiro da gente fala casa. essas coisas, vocês entendem bem, por exemplo, gerir, que apoia a produção, né? Próprio PEC, isso é um vocabulário claro, né, para vocês, né? Isso porque gerir que vai depender da construtora, se ela é gericada, quanto de limite ela tem, se faz sentido para aquele público, né? A exemplo de um produto de alto padrão não vai fazer sentido, não é um público que compra com a Caixa Econômica, enfim. Então, assim, ajudar vocês a ter essa visão de como se organizar, como estruturar, uma coisa que é um trabalho que a gente ainda precisa fazer, a gente ainda não conseguiu fazer, mas a gente vai fazer, que é justamente o quê? Para que vocês não saiam dando tiro para tudo quanto é lado, né? E tipo, trazer 50 coisas na mesa e nenhuma fazer sentido. Eu acho que mais importante de velocidade é a direção, né? Não adianta eu sair a 100 por hora se eu não sei onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar? Eu quero realizar esse tipo de empreendimento. Tá bom, para realizar esse tipo de empreendimento, o que a gente precisa? Elencar essas coisas e aí sim a gente trabalhar em cima disso antes da gente sair... como diz, dando tiro para tudo quanto é lado, né? Pega um de 500 milhões, pega outro de 1 bilhão, pega outro de não sei o que, tá bom, mas como é que a gente tem os recursos para fazer? Essa é a primeira pergunta. Quais são os recursos que a gente tem? Como que a gente vai se envolver? E uma coisa que eu queria até criar autoridade, sabe, Gabriel, porque basicamente vocês nunca fizeram uma incorporação, pelo que eu estou entendendo, acho que nem, eu se seu nome me perdoe. Não, na verdade, com licença a palavra, como o Gabriel me apresentou, meu nome é Renê Lino, eu já tenho um imobiliário, já tenho um negócio imobiliário já há 4 anos, e atualmente eu estou à frente de 3 incorporações, tá? E uma a gente vai entregar agora, era um projeto para ser entregue em 3 anos, a gente antecipou em 6 meses. E quando você fala, Ricardo, desses projetos um pouco maiores, mas desde que tenha essa celeridade de entrega, que o retorno ele seja mais curto, a gente esteja falando de 5, 6 anos em uma incorporação, eu concordo com você. O projeto principal que a gente tem na mesa hoje, inclusive uma das pessoas, ela está chegando agora às 4h30 para falar sobre ele, e foi um dos motivos que eu pedi para o Gabriel marcar essa reunião anterior, para que eu possa entender o que é que a gente vai estar, de fato, fazendo, é o seguinte. Você ouviu falar de bananeiras? Não? Vamos para lá. Vamos mudar para a sala de reunião, porque ela estava ocupada. Porque aqui está muito barulho, Nelson. Aí a gente vai para a sala de reuniões agora. Que manda, pô. Como eu ia falando, bananeiras, e eu vou pedir até para o Ayrton trazer alguns dados econômicos de bananeiras também, para que a gente possa entender de qual projeto é o projeto que está mais latente na mesa hoje em dia. Ayrton, você pode trazer alguns dados de bananeiras para eles, por favor? Bananeiras, Nelson e Ricardo. Ela fica na região, não sei se Ricardo chegou a conhecer aqui, ela fica na região mais alta aqui do nosso estado, no Brejo Paraibano, na região fria. Então, botando assim, comparativamente, seria um Campos do Jordão da gente aqui, entendeu? Seria a área mais alta, onde é muito concentrado o período de inverno lá. Mas o que é que tem visto? É que há uma perenidade não só no inverno, mas que durante, ao longo do ano, consegue abrir aí, tá um fluxo, muita gente daqui, de João Pessoa, e de Natal, indo para essa região serrana, por conta da qualidade de vida lá. Abriram muitos restaurantes, os condomínios têm área de lazer gigantes, então as pessoas estão tendo uma segunda moradia. Passa a semana aqui e estão indo para lá no final de semana. Começou com condomínios. O primeiro condomínio lá já veio com campo de golfe, já foi uma grande inovação lá. É cerca de 140, 120 quilômetros de João Pessoa, né? 120, 140 quilômetros de João Pessoa, um pouco mais distante de Natal, mas é onde hoje concentra o maior nível de condomínios
da Paraíba é lá. E hoje o grande destaque é para empreendimentos de alto padrão. E as pessoas estão querendo uma segunda moradia com qualidade de vida. A maioria dos empreendimentos tem lago, tem fazendinha. Então, não é um ambiente puramente simples para quem quer flats. É um ambiente familiar. Então, quem está comprando são pessoas com VGV, um valor mais alto, um VGV maior desses empreendimentos, porque são casas muito familiares. E eu acho que é uma região que está despontando, ainda está bem, tem muita área ainda para ser construída. Eu acho que a gente deveria olhar aí, até por conta da localização do terreno que a gente está vislumbrando lá, que é uma área muito boa mesmo, que pode dar um VGV bacana para a gente. Pronto. Agora, pegando esse gancho, contextualizando sobre Bananeiras, há 2 anos atrás, na verdade, fazem 10 anos mais ou menos que Bananeiras ela tem começado a ser explorada. O que acontece? Eu, como especialista do mercado de alto padrão, e eu acabei entrando dentro do mercado imobiliário justamente por fazer muitos negócios internacionais, trazer muito investidor de fora para investir aqui. Eu adquiri há 2 anos atrás um terreno de 2 hectares, dentro de uma área de 28, tá? E a gente planejou a fazer esse condomínio. Só que, como tinha uma perguntante, e ela ainda é uma senhora de idade, uma médica, a gente meio que não conseguiu formatar o negócio até o momento presente. Então, de área de construção interna deles são 99 mil metros, certo? Que a gente tem ali. Dentro desse terreno é um terreno de pista, então, uma área em expansão. Ricardo, você quer falar alguma coisa? Sim, num terreno, numa situação dessa, a gente começa a falar de loteamento já, né? É isso que eu vou trazer para vocês, tá? Isso. Então, a gente planejou um loteamento. Primeiramente, a gente tinha feito a ideia de loteamento apenas do terreno. Mas pelo estudo de mercado que a gente tem lá, que os condomínios, a velocidade de venda deles, eles nem ficam prontos, eles já estão 100% vendidos e eles começam a fasear. Então, dentro desses 99 mil metros, a gente conseguiu encaixar 125 lotes, e a gente pretende, junto com a iBuild, seria a iBuild nesse caso, né, Gabriel? Junto com a iBuild, entregar as casas industrializadas, até pelo conforto acústico e térmico, porque a região é mais fria do que João Pessoa, a gente entregar um projeto com as casas prontas. Renê, todas as casas, 125 lotes, não, também faseado, porque a gente tem casas de 290, a gente, na verdade, tem terreno de 520 a 1.250 tamanhos. Isso a gente já fez estudo, a gente já está na fase de anteprojeto. Desses lotes, a gente tem casa de 290 até 720 metros quadrados. Olha aí. Aí meu olho chega e faz plim, 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 porque eu estou dentro da construção civil e eu sei a dor de cabeça que é. Qual é a maior dor das Para vocês verem aqui, ó. Né? A parede entra aqui, vai lá, ó, vai lá no amarelinho. A parede sai pronta. Só que isso, por exemplo, é para casa popular. Uhum. Então, pensa assim, quando você pensa em biocasa, a biocasa tem alguns parceiros. Eu estou aqui em Birigui, um parceiro nosso fantástico, ele está construindo uma fábrica para fazer casas prontas na fábrica, que não é o modelo de negócio da iBuild, porque ele, por exemplo, não consegue construir as casas que você precisa de 200 e poucos metros quadrados. Então, dentro da biocasa, vai ter a hora que você vai ter a iBuild para o médio alto padrão, mas tem a hora que você vai ter sustentação para fazer casas populares, casas de 300, 400 mil. Que o Você foco vai ter... E esse é o segundo negócio que eu vou falar. Porque a gente também tem uma pessoa que vai sentar aqui ainda hoje para falar são 500 lotes para a construção de casas populares. Mas aí a gente chega lá. Só quis te mostrar, porque para você entender que a gente está dentro de fábrica. E o futuro, você que tem imobiliária, aí tomara a Deus que eu esteja vivo para ver. Nós vamos parar de se conectar em incorporadoras. Nós vamos começar a se conectar em fábricas de casas. E a Biocasa vai ser a incorporadora, a empresa de vocês também como incorporadoras, né? A Seven Sense, enfim, da maneira que a gente está jogando esse jogo,
nós vamos incorporar e se conectar nas fábricas de casa que entregam as casas já mais ou menos prontas ou feitas na indústria ou montadas no canteiro de obra. Que a Build, ela é uma fábrica de casas no canteiro. E tem outras fábricas, que é o caso aqui da Módulo One, faz a casa na off-site, né? Faz a casa dentro da própria fábrica. Tá? Perfeito, perfeito. Eu tenho umas perguntas para fazer sobre isso, mas só para concluir a questão que eu tenho sobre o Quintas, esse nome dessa fazenda chama Quintas das Aldeias. Então, a gente tem essas casas de 290 a 720, com o custo de venda dela entre 1.400, a partir de 1.400.000 até 1.650.000, e as casas de 720 metros quadrados, que elas são casas realmente do público mais alto. Renê, tem público para isso? Tem. A Paraíba está cada vez mais se solidificando nesse mercado de altíssimo luxo. Então, a gente tem essa percepção de valor. Por quê? Porque o rico, ele não vai na praia, porque ele já mora na praia. O rico da Paraíba, ele vai para o campo, que é justamente esse o inverso que a gente tem. Então, a gente pensou em projetos onde tenham casas realmente luxuosas, a nível de casas, inclusive americanas. Eu, por exemplo, tenho clientes americanos que eles moram em casas de 800, 1.000 metros quadrados, porque esse é o padrão que se tem lá. Então, a gente começa a trabalhar com essa demanda de mercado, que é uma demanda suprimida. Daí, a gente tem o terreno, a gente tem o projeto, e a gente pensou na venda entre 18 a 30 meses e dividir em fases. Primeira fase são 20, são algumas casas e alguns lotes para investidores, que isso a gente vai dar um desconto de mais ou menos de 15% a 20%, esse valor ele já está calculado. Essas casas de 720 metros quadrados, o valor dela de mercado para o start, lançamento, não estou falando de pré-lançamento, 3.770.000, que ainda está com um custo muito bom, o padrão que a gente pode entregar, que eu estou falando de chaves na mão. Depois a gente tem os terrenos para aqueles construtores ou aquelas pessoas que não estão prontas para comprar a casa, mas querem ter o terreno para poder garantir a sua terra naquela região. E o último é realmente o que a gente vai fazer, que é trazer essa expertise de mercado, trazer um movimento de luxo, que é o meu movimento, um movimento do luxo natural, e abrir para fora do Brasil, trazendo esse conceito de sustentabilidade, energias renováveis, e trazer esse público final, porque a gente já vai estar explorando o máximo do metro quadrado, que é nessa fase final. Esse VGV de valor de vendas dessas casas, desses lotes, da primeira tabela que eu estou falando, a gente está falando de 192 milhões. Tá? Incluindo, porque são 125 casas, incluindo uma casa modelo, onde a gente já tem, inclusive, o fornecedor de imóveis planejados, que é a Oficina, não sei se vocês já ouviram falar da Oficina, que é uma loja de... Exatamente. Ele disse que ele se comprometeu e a gente vai ter essa casa modelo no alto de uma serra. O que é que mais esse condomínio ele vai oferecer? Ele vai oferecer um mirante, porque ele é bem alto, tem uma área de preservação gigantesca. A gente vai construir uma vila comercial com restaurantes. 3 lagos? 3 lagos, são 3 lagos artificiais, porque a gente está falando de um terreno com muito aclive, então a gente tem as caídas naturais de água, então a gente vai explorar esses lagos. A gente vai ter uma zona equestre, que é para a pessoa que quer ter seus cavalos. A gente vai ter, que é um dos projetos que também pode entrar em algum momento para dar velocidade de venda, que são as pequenas tiny houses, casas de 45 metros quadrados, para a temporada das pessoas que não podem comprar, mas podem ficar no aluguel de temporada. Dentro desse terreno, um restaurante, dentro do terreno tem uma igreja, então a gente também planeja fazer dentro do espaço gourmet, que vai ser ao lado do restaurante, colocar essa opção de batizado, casamento, estimular um turismo também. Isso já tem um projeto feito? Eu posso abrir. Gabriel, você consegue abrir o projeto? Consigo. Está aqui no WhatsApp. Deixa eu logo E procurar. esse terreno, tudo isso que você está comentando está dentro desses 2 hectares que você comentou? Está dentro desses 2 hectares. São 28 hectares, onde eu comprei 2 pela possibilidade de grandes negócios que eu vi. Eu já conhecia como ser especialista do mercado. E esse projeto ele envolve os outros hectares que você está comentando? Como? Envolve tudo. Esse projeto envolve os 28 hectares. Eu tenho uma pergunta dos 28%. Eu tenho
2 hectares dos 28 hectares. Não, tudo bem, mas e quem é dono do restante, ele está em parceria com você? Está em parceria comigo. A gente está com esse projeto. O que é que aconteceu com esse projeto? A gente tinha uma incorporadora que ia construir e incorporar, que era o pessoal da Alcan. Eles também compraram 2 hectares, mas eles trabalham muito com a bandeira Minha Casa Minha Vida. Tu não conseguiu, não? Abre lá no... Vou apresentar aqui, vou apresentar lá e depois eu coloco aqui. Pronto. Eles trabalham com Minha Casa Minha Vida, e quando a gente começou a realmente ver a viabilidade para o mercado de alto luxo e alto luxo, que é uma demanda de lá, eles meio que declinaram, e agora a gente voltou com essa área para poder fazer o projeto em full. Vocês estão conseguindo ver a tela? Nelson? Sim, eu estou vendo arquitetura e iluminação, arquivo. Pronto, essas são as pessoas que fizeram o projeto, a gente está no estudo preliminar e esse é o projeto. Tá aí. Então, a gente tem, quando a gente entra, tá vendo aqueles 2 blocos cinzas logo na entrada? Na parte direita aí Se a gente vê do lado direito superior, a gente vê 2 blocos cinzas logo na entrada. O arco, né? Isso, a gente tem uma parte marrom e tem 2 espaços cinza, que eu estou falando do restaurante, junto com a mercearia Vila Gourmet, e o salão de festas, que vai ser o salão gourmet, que a gente vai poder, inclusive, explorar ele nesse turismo que eu estava falando também, um turismo religioso de eventos, tá? Dali por trás, a gente vai ter os primeiros lotes. A casa modelo vai ficar no lote 5, que é exatamente no meio. Esse terreno, se você ver, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas ele está cheio de curva de nível, ele já fica no alto. Então, essa casa modelo, ela já fica na frente, toda construída de steel frame, toda mobiliada, com bastante esquadria, iluminação natural, para trazer essa imponência do projeto. Depois, do seu lado, do lado oposto, que é o lado direito, lá embaixo, a gente tem um lago. Nesse lago, a gente tem esses pequenos quadradinhos laranjas, que são as tiny houses, que são esses chalés de 45 metros quadrados, voltado para o mercado de curta temporada. Porque a gente tem festival de inverno, São João, Natal, a cidade fica lotada. Férias também estudantis, é uma época realmente de mais exploração. Depois a gente vai ter terrenos de 900, de 800 metros quadrados. Aonde você está vendo uma curva, no lado central superior, seriam os lotes maiores. A gente está falando de lotes de 25 por 50. E embaixo dele vai ter um vale. Essa área é uma área de caída, realmente ela tem que existir, não vale a pena a gente fazer movimentação de terra para aplanar. O que a gente pretende fazer? Explorar o espaço de hortas, tá? Então, a gente vai ter as hortas ali, que vai também, inclusive, ser munida para a mercearia que a gente planejou ali. Depois, se a gente segue um pouco mais à frente, vocês vão ver um círculo amarelo lá em cima. Essa área ela é muito íngreme, então não compensa a gente construir nada. O que a gente vai fazer? Vai manter a área de preservação e a gente vai ter o mirante lá em cima, onde as pessoas vão poder fazer suas trilhas, vão poder realmente estar ali num espaço além de convivência. Esse quadrado verde que se destaca é a zona equestre. Depois você vai ver que lá no fundo do terreno, do lado esquerdo inferior, temos os lotes menores. Mas não são lotes pequenos, a gente está falando de 520 metros quadrados, ele é 30 por 17, 520 metros quadrados, 510 metros quadrados, aliás. Que vai ser essas casas de 290 metros quadrados. O que é que a gente planeja? O que é que a gente tem de viabilidade aí em relação à construção? A gente vai fasear, onde essas casas do arco, que são realmente as maiores, elas vão ficar sobre a possibilidade do cliente comprar apenas o terreno e a casa posteriormente, ou comprar junto. Isso vai ser totalmente personalizado. E a gente vai mesclando as vendas e faseando essas vendas em 4 etapas. Qual é o preço do metro quadrado do terreno que a gente está aplicando? Entre 500 a 650 metros quadrados. Isso já está sendo praticado no mercado, já está consolidado, pré-partido, ponta virada. Então, isso já é uma realidade. Renê, e essas casas, para ser um valor como esse, você não acha que elas estão muito juntas? Não, porque o terreno é muito grande e eles têm todos esses terrenos, eles têm
o desnível. Então, nenhuma casa vai ficar na frente da outra. Porque como esse terreno ele sobe, então a casa ela sempre vai ficar abaixo da outra. Então, você não vai ver o seu vizinho, apesar da proximidade de estar uma casa com a outra. E qual é o valor de venda? Como eu falei, o terreno mais a casa ser vendido entre 1.450.000 a 1.650.000, onde as casas maiores a gente vende por 3.770.000. Esse é o projeto que a gente tem na mão atualmente. Quando eu sentei com um dos desenvolvedores desse terreno também, que está junto comigo nesse projeto, foi o que ele me pediu. Ele disse assim, Renê, o que é que você imagina que seja velocidade de venda, como que a gente vai precificar isso, quanto de desconto a gente vai dar para esse investidor, se esse investidor ele vai estar investindo no terreno, ou ele vai estar investindo dentro da operação para ter o recurso. Então, a gente está construindo isso. E aí eu falei, o nome dele também é Gabriel, disse, Gabriel, você gostaria de sentar com um fundo que possa estar fazendo a viabilidade desse produto? Ele disse sim, desde que você me traga esses dados que eu estou te pedindo. Então, é isso que eu estou fazendo nesse momento, estou costurando esse produto, e é um produto assim, se eu não acreditasse, eu não estaria colocando o meu nome dentro de um produto como esse. Uma coisa me chamou a atenção, os terrenos maiores é para produzir casas de 3.750, correto? Correto. E os menores? 290 metros quadrados. A E gente por está quanto falando... sai a casa? A casa, a gente está calculando, já falamos com a iBuild, né? Já começamos uma conversa com a iBuild. A gente está falando de 4.000, o valor da casa, do metro quadrado. O custo, né? Mas se eu vendo uma de 3.750, a casa maior, por quanto eu vendo a menor? 1.450 a 1.650, dependendo da região onde ele está. A gente consegue fasear isso também. Tá. Então a gente está falando a menor casa por 1.450 e a maior por 3.750, é isso? Isso. Em vias Mas gerais. E a gente está falando também de quase 3 vezes o valor, o tamanho da casa. Tá. Então, a gente vai ter a questão do tamanho também, e também o custo, naturalmente, a gente está falando de quase 3 vezes o valor da casa também. A gente vai se conhecer e você vai ver que eu sou muito provocativo, assim, né? Tudo bem, eu estou acostumada, eu lido com investidores. Então, minha função aqui é trazer o máximo de segurança possível, defender meu produto, que é o meu principal objetivo, defender meu produto. Mas se tiver alguma coisa que eu achar que eu preciso de mais estudo, eu vou ser aberta e honesta para falar para vocês. Não, realmente isso aqui eu vou precisar me debruçar melhor sobre ele. E a minha provocação ela é sempre nesse caminho, assim, de levar a pensar a partir de uma ótica onde eu não tenho compromisso com nada e nem com ninguém. Estou olhando de fora. Né? Justo. O que me chamou mais a atenção é justamente o fato que o público de 1.400.000 e o público de 3.750, eles são caras distintos. Depende. Na Paraíba, É isso que eu queria entender. Porque, por exemplo, aqui a gente não consegue colocar esses dois caras no mesmo lugar. Eles não se conversam, né? Eles não querem morar juntos, né? Não. Olha, aqui você consegue colocar no restaurante, aqui é muito mais democrático, porque a gente ainda não tem uma sociedade aristocrática. Então, você senta numa mesa, tem um dono de uma construtora, tem um corretor, tem um advogado e tem um CLT. E eles se convivem. Quando a gente tem aqui produtos, por exemplo, eu vou dar a opção do Prime View. Prime View é um empreendimento construído que está finalizando agora. O lançamento foi por 1.200.000, certo? Isso há 5 anos atrás. Ele vai ser entregue agora e a gente tem uma cobertura de 18 milhões. Ele está quase 100% vendido. Só ficou essa cobertura no final, que realmente é o imóvel mais caro da cidade. Então, quando a gente faz uma incorporação, inclusive a gente tem muitos produtos aqui de 1, 2 e 3 quartos. Você concorda que uma pessoa que comprou 1 quarto, teoricamente, não tem o mesmo nível de quem comprou 3, mas as construções aqui a gente consegue operar. E eu tenho um produto que eu posso mandar para Gabriel mandar para o estudo de vocês, que é da Balten, que é o... Como é o nome? O Tecoar. O Tecoar, que é da L'Occitane. Pronto. Eles fizeram, essa construtora, ela fez exatamente esse produto, só que numa proporção menor. Então, ela tem os terrenos, ela tem as casas prontas, e as casas são de estilo. E elas têm os flats. E já está mais de 50% vendido, e o RI saiu há 3 meses atrás.
Eu posso mandar essa tabela para vocês. Explica uma coisa só de estrutura, só para eu entender. O loteamento, do jeito que você está mostrando aí, a estrutura, ele já está sendo feito ou nesse momento fase zero e ninguém não está sendo feito nada aí? Fase 0. Por quê? Novamente, a construtora que ia ficar à frente, a gente teve, primeiro que ela teve alguns problemas financeiros, e segundo, porque ela teve esses problemas financeiros, o interesse dela era médio e baixo padrão. Para a região é um desperdício. Eu mesmo votei que eu não concordo que seja um baixo médio padrão para a gente lotear terrenos ali a partir de, sei lá, 120 mil reais. Não faz sentido para a gente ter algum produto daquele. Então, a construtora que tem os 2 hectares, a gente vai comprar esses 2 hectares, redistribuir entre os sócios e a gente quer lançar. Posso concluir? Pode. Ricardo, os produtos hoje que estão focados no alto nível, no alta renda lá, são os que têm uma maior velocidade de renda, ou de vendas. Porque justamente é para uma segunda moradia pessoal mais elevado. Os loteamentos que tem lá de baixa renda é o que está tendo mais dificuldade para vender. Porque geralmente é o cara que está ali na luta querendo comprar um lote, e olha que a gente encontra de 90 a 120, 150 mil um lote. Enquanto os de 350, 500 mil reais, você não encontra com facilidade para comprar. Então, hoje, é uma virada de chave lá, justamente por isso. Porque se digamos, uniu um segmento de restaurantes, de bares, estão abrindo lá, muitas coisas que tem aqui de alto padrão, e todo mundo está preferindo ir para lá, ficar lá no final de semana. Você passa aqui durante o final de semana, você não vê as pessoas porque estão todas lá. Então, o modelo de alto padrão caiu bem nessa região, até por conta do clima. Traz mais para perto do computador, Gabriel. O que realmente me chamou a atenção pô, mas se de como esse caso que você citou, de 1 e pouco para 18, o pessoal topa morar junto, tá tudo bem, né? Porque, de fato, aqui em São Paulo, na nossa região aqui, se você misturar esses 2 públicos, o cara de 1.400.000 e o cara de 3 e pouco, eles já começam a não falar a mesma língua, sabe? Você, Fazenda Boa Vista ali é um exemplo. Mas a gente está falando também de terceira moradia, segunda e terceira moradia. O cara que vai para lá, ele vai buscar justamente essa casa de alto padrão, mas ele também não é tão elitista. Se fosse aqui dentro do condomínio, aqui dentro da cidade da própria capital. O cara vai com seus filhos, vai com sua esposa, e o cara que vai comprar 720, ele é mais ou menos, o público dele é um perfil aposentado que vai com os netos. Acho que ele não entendeu muito bem quando ela falou que aqui tem um empreendimento onde a média de apartamentos é 1.200.000 e a cobertura é 18 milhões. Então, a gente tem de 4 milhões, de 5 milhões, e ele está quase 100% vendido. Claro, que a de 18 milhões, o construtor fez para si próprio, é um sextuplex, por isso que ele está a 18 milhões. A gente vai ter uma dificuldade maior para vender, porque não existe nenhum empreendimento aqui em João Pessoa, sem estar mobiliado, por 18 milhões. Essa é a minha expertise. E eu mandei para Gabriel, você não consegue abrir, não? Tu mandou certo? Eu mandei na mesma rua desse outro loteamento. Ele dá certo. Não é o que eu estava falando, mas é um outro empreendimento que serve para a gente estar estudando ele em combinação com vocês. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui, né? Isso aqui. Cancela. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Eu vou compartilhar a tela agora. Tá, só um minutinho. Tanta coisa aperta ao mesmo tempo que atrapalha tudo. Vou abrir de novo. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu fazer uma apresentação breve sobre esse produto. Ai, meu Deus. Clicar de novo. Desculpa. Nada, nem eu sei, não tá. Não aperta não, só arrasta. Aí quando for passar, passa aqui. Tá. Para baixo. Pronto. Aqui tá os valores. Então, a gente tem terrenos ali de 753, 450. Veja a velocidade. Esse terreno, esse loteamento, ele foi lançado há 6 meses atrás. Tá? Foi no final do ano passado. Não, na verdade, 8 meses atrás. Do Daoca. Sim. O Daoca foi lançado mais ou menos em novembro do ano passado. Finalzinho do ano. Exatamente. Então, a gente tem 15 por 30, 450 metros, praticamente todo vendido.
e a gente vai vendo. Ele é muito parecido com o nosso produto, muito mesmo. Ali a gente tem 904, 628. Ele é só o lote, a gente não está falando ainda de casa pronta. Esse é de outro produto que eu posso mostrar para vocês também. Então, 628 está dentro daquela média, de ter 500 a 650 metros quadrados. E o mais interessante que eu quero que vocês prestem atenção, na quantidade de unidades já vendidas. Vocês estão vendo que são quadra N, quadra O, quadra P, para um empreendimento que foi lançado apenas há 6 meses atrás. Renê, e valores? Vamos lá. A gente tem de 1 milhão aqui, mas a gente tem de 349. Com isso, eu já trago para vocês que essa questão democrata de João Pessoa, da Paraíba, a gente ainda tem. Porque, como eu falei, a gente não está ainda numa cultura elitista, onde o rico só quer andar com o rico e o classe média não consegue acessar. Consegue sim. Inclusive, eu tenho vários clientes que compram esse tipo de terreno no lançamento, para poder fazer parte de um grupo exclusivo, fazer as suas vendas e quando está perto da entrega, ele vende o repasse para poder comprar outro. Isso é uma prática bem comum aqui no mercado. Tá? E vai lembrar que esse valor de 1 milhão é do terreno, né? A gente não A gente está falando só do casa. terreno, exatamente. Esses valores são de terreno. De terreno. Essa aqui. O que passou ali, mas os mais caros já foram vendidos. Quase e os mais todos baratos vendidos. ainda estão para Os vender. mais baratos ainda estão para vender. Foi o que eu acabei de falar, que os que estão para um público de média que estão tendo... Mas a gente tem muito vendido também. A quadra H também já está bem vendida. Ele está bem equilibrado. Eu acho que a gente já tem 40% de venda desse empreendimento. Ou mais. Por aí. E o que eu queria mostrar, que é o da Baldwin, deixa eu mostrar aqui, só um minuto. Eu queria até fazer uma pergunta para nós. Está claro que vocês, né, não sei se o Ricardo concorda, que vocês têm um conhecimento de vivência da área, da região e do alto luxo, do público de médio e alto padrão. Esse empreendimento especial, o que você espera da gente? Vamos Você lá. só precisa do dinheiro, você precisa do desenvolvimento, as O que é que eu licenças. quero? O que é que Renê Dantas de Lima, junto com Gabriel Chalon, a gente quer? A gente quer usar esse terreno, esse projeto, como o grande porta de entrada para Biocasa, para Seven Senses, para iBuild. Eu quero aproveitar que eu tenho tanto poder de... É o cartão postal aí da cidade para vocês já nascerem se posicionando. Porque a gente tem menos objeções do pobre público. O público começa a consumir de imediato tudo que a gente está trazendo de inovação. Eu quero trazer a EcoPower para dentro do produto e já entregar a casa com os eletrodomésticos também, já tudo muito formatizado. Isso, para mim, é que é um luxo de fato. O que é que eu tenho hoje em dia? A gente tem a terra, a gente tem o projeto que a gente vai dar fundamento, mas claro que a gente seria muito mais interessante se a gente pudesse ter o recurso de vocês. De novo, mas esse recurso, qual é o principal objetivo do recurso? Para que a gente consiga fazer um projeto de fato ambicioso para a entrada do projeto da Biocasa e todo o hub de negócio de vocês. Porque o que é que aconteceu? Quando o Gabriel me contratou, ele me contratou para fazer o posicionamento da marca da Seven Senses. Então, eu fiz o posicionamento da marca da Seven Senses e a gente começou a desenhar um produto. Mas eu entendi o que é que significa. Eu entendi o que vocês realmente representam. Por isso, quando você me mostra uma casa toda pronta, eu conheço os melhores construtores e as maiores construtoras da cidade. Eu tenho o objetivo de entrar e fazer, junto com o Gabriel, essa entrada desse mercado, industrializar a construção civil. É uma coisa de propósito junto com legado. Então, tá claro, eu fiz essa pergunta até para entender o que vocês esperam da gente, né? Vocês estão no jogo, vocês conhecem também do mercado imobiliário. E quem tem ajudado vocês na parte do desenvolvimento legal dessas incorporações? As licenças, as estruturas, vocês também têm alguém prestando esse tipo de serviço? Não? Então, o departamento jurídico também. Assim, temos uma rede de parceiros homologados e a gente buscou tanto o núcleo econômico, tanto o núcleo jurídico. Então, a gente tem especialistas voltados em blindagem patrimonial e tem muito conhecimento de causa a respeito de licenças e esse tipo de procedimento.
O que é que eu queria saber de vocês, que foi uma pergunta que o Gabriel Basso, ele me fez. Quais seriam as condições, caso a gente use do recurso do fundo imobiliário, né? Condições para a estrutura mesmo, que a gente possa montar isso. Se você quiser falar, eu acho que vale a pena a gente só alinhar o conceito, né? Uhum. Não é um fundo, são os principais fundos que Certo. existem no Brasil e cada fundo serve para uma determinada situação. Entendi. Então, e acho que a melhor tese que você sempre tem que ter na cabeça é a venda. Todos eles são pautados, na grande maioria, na venda. Então, Uhum. se montar um registro de incorporação, liberar a venda, e são registros de incorporações diferentes. Uhum. Você pode fazer uma lei 6766 de parcelamento de solo, que é um loteamento aberto ou fechado, de acordo com a característica. Ou realmente abrimos com a 4591 como incorporação imobiliária de casas de condomínio, que é uma outra estrutura. Então, toda essa estrutura, né, até o Ricardo vai contribuir, nós precisamos tentar, por isso que a gente pergunta sobre, porque a gente já está, quando a gente centraliza aqui, pensa assim, por isso que a gente está criando uma área centralizada dentro da Biocasa. Quando a gente centraliza, a gente consegue enxergar o todo. Então, quando tem um arquiteto, um advogado, cada um fazendo uma parte, precisa sempre ter alguém enxergando o todo. Isso é importantíssimo. Não tem problema trabalhar com parceiros terceirizados, mas a gente precisa ter o incorporador, Uhum. que é o cara que está enxergando o todo. E quem que é o incorporador desse negócio aí? É o Gabriel com 700. Entendi. Então está dentro de casa. Eu preciso estou fazendo essas perguntas para entender quem vai incorporar. É o Gabriel, beleza. Perfeito. Então, teoricamente está dentro de casa, né? Quando a gente olha, não é um incorporador que está vindo à parte. Então, o Gabriel ele precisa de sustentação técnica, jurídica, vendas para garantir o sucesso dessa incorporação. Perfeito, perfeito. E aqui também, realmente, de fato, eu não conheço em outras regiões, mas aqui a gente é um pouco vaidoso. Então, se a gente fosse chamar uma construtora qualquer, esse projeto ele não iria sair do papel ou não teria sucesso. Mas quando a gente traz a iBuild, a maior do Brasil, e toda a estrutura, a gente faz um marketing pautado em todas as experiências do grupo. Então, isso se torna algo realmente de inovação, tecnologia e conceito, que é o que eu estou buscando aqui. Quando eu cheguei dessa reunião, porque essa apresentação que eu mostrei para vocês, eu recebi quinta passada. Então, na mesma hora, eu sentei com o Gabriel e disse, Gabriel, eu quero construir as casas de steel frame. Então, foi aí que a gente começou a... Foi por isso que parece meio que de supetão, porque, de fato, agora o projeto está andando de uma nova forma. E eu quero que seja Seven Senses, eu quero que seja na modalidade de steel frame, e eu quero trazer para dentro disso aqui que a gente está construindo um novo mercado, a fazer uma apresentação realmente de peso para o mercado de alto padrão daqui da Paraíba. Entendi. Bom, acho que assim, ó, a gente ainda vai aprofundar um pouco sobre isso, né? Mas a gente precisa ter em mente duas coisas. Existem dois momentos de entrada de dinheiro nos empreendimentos, né? Existe o momento de dinheiro mais caro e maior risco, e o dinheiro mais barato e menor risco. Quais são esses momentos? Um pré-RI, outro pós-RI. Sem RI, a gente costuma dizer que assim, a gente tem uma boa ideia, mas a gente ainda não tem um negócio. Quando a gente tem o RI, é quando a gente passa a ter um negócio, e aí esse negócio passa a existir de fato, né? Então, quando vocês citaram a questão do uso do investidor para questão de infraestrutura, etc, 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 esse é o cara que entra no pré-RI, vamos chamar assim, e que está mais exposto ao risco, porém ele vai ter mais apetite e o maior retorno por conta dessa exposição ao risco dele. Se eu posso fazer só uma observação, como é que eu vejo o mercado imobiliário? Eu não me importo de que a gente pague uma boa fatia para quem está viabilizando os projetos, porque é isso que a gente precisa para um início, para que realmente faça. Eu conseguiria levantar isso conseguiria levar esse projeto para uma construtora local? Consigo, mas eu não quero. Eu prefiro que a gente explore esse VGV, a gente de fato faça um produto
que a demanda está reprimida do que eu simplesmente bater cabeça e vender um negócio de 500, 600 mil reais, que não vale a pena para mim. Sim. Então, não tem um problema de ter esse dinheiro mais caro, porque também eu estou explorando mais o produto que eu estou também apresentando para vocês. Então, isso para mim O que a gente vai colocar na mesa a partir de amanhã, digamos assim, oficialmente, mas vocês já estão informados, né? Digamos assim. Tem solução para as duas pontas, tanto para o dinheiro pré-obra quanto para o dinheiro pré-obra não, perdão, para o dinheiro pré-RI quanto para o dinheiro pós-RI. Em vias gerais, o dinheiro pré-RI, que é esse dinheiro de investidor, seja se a gente for buscar num fundo, se a gente for buscar seja lá qual parceiro for, é um dinheiro que quando a gente consegue a 20% ao ano é um dinheiro relativamente barato, mas geralmente é mais caro do que isso, né? certo. Nós sabemos disso. Agora, o dinheiro pós-RI tem várias soluções. E isso vai depender da estruturação do negócio. Então, hoje, como ainda é vamos dizer assim, uma primeira reunião, é um primeiro contato, a gente ainda está começando a entender do que se trata. O que eu posso te adiantar é o seguinte, tem solução para isso que você está apresentando? Vou te dizer, tem solução. Agora, o que a gente vai precisar saber para poder caminhar para essa solução? Aí nós vamos marcar um segundo momento, uma segunda reunião, e aí sim nós vamos precisar entrar no detalhe. Então, por exemplo, como você citou, eu estou aqui no estudo preliminar, legal. Já está protocolado na prefeitura? Não está? Quando vai protocolar? Esse terreno já está numa SPE? Esse terreno não está? Nós vamos começar a entrar nessas minúcias, né? E outra coisa, além da RPE, você falou que isso, assim, em vias gerais, para investidor, 20% é um valor baixo. E pós-RI, como seria? Aí a gente consegue ter soluções com um preço melhor. Ô, Ricardo, tem algum gatilho, vendas, obra, tem algum gatilho nessa? Sempre tem, vendas é sempre o mandatário, sempre. Por quê? A gente pode ter o melhor custo, o melhor benefício, o projeto mais lindo da melhor região, os melhores profissionais, assinado pela Pininfarina. Se não vender, meu amigo, tá todo mundo enrolado. Vamos falar o português bem claro. A arquiteta que está fazendo o projeto, ela já disse que vai querer um terreno, quando ela fez o projeto, de tão, assim, e a gente está mantendo tudo com NDA, a gente está fazendo tudo muito, muito bem selado mesmo para o mercado, a gente não mostrar ainda o que a gente está pensando em fazer, até por conta de concorrência, que vai lá e faz, puxa ideia. Aqui na Paraíba também, você falou de Pininfarina. Você já ouviu falar da Fábrica Elizabeth? Não. Fábrica Elizabeth Cerâmica. de cerâmica. Cerâmica, sim. O cara que vendeu, ele vendeu por 20 bilhões, que foi o George e o Júnior, e eles decidiram abrir uma construtora aqui. No dia do lançamento do George, que é o ex-dono da Elizabeth, o André Benassi, que é da Cetai, lançou o Pininfarina no dia do lançamento, para quebrar ele. Então, a gente está fazendo também, eu por ter essa expertise de mercado, como mercado imobiliário e dona de imobiliária, a gente está fazendo tudo com muito cuidado. Mas, o que é que eu sinto? Eu sinto a temperatura. Eu entrei dentro desse projeto no minuto que eu vi. Eu comprei os 2 hectares que estavam disponíveis. Para quem a gente está apresentando, como, por exemplo, eu estava fazendo a apresentação para o Ayrton, ele também viu uma ótima possibilidade. Então, essas vendas, a gente pode, inclusive, começar a criar pasta de vendas para mostrar também para vocês que o negócio, ele realmente, de fato, ele vai acontecer de uma maneira sadia. Aí, se você me fala, Renê, é melhor que tenha o RI, eu vou correr atrás para que tenha o RI. Mas, claro, se eu posso alavancar tudo isso daí junto com vocês, a gente pode estudar e ver essa possibilidade também, para não descartar ela. Essa possibilidade, ela existe. Por isso que eu falei, num segundo momento a gente senta para entender por quê. A minha chegada também propõe isso. A gente tem parceria com vários fundos, vários. Só que cada um tem uma tese. Então não adianta eu chegar aqui também e falar, ó, a tese A, a tese B, tese C, tese D. É mais fácil a gente fazer o contrário. Olha, o que a gente tem, para onde a gente quer ir, o que a gente precisa. E aí dentro desse cenário a gente vai olhar, tá bom, então dentro desse cenário, um fundo A, um fundo B ou um fundo C é quem tem a melhor solução. E aí a gente vai bater na porta deles. Né? Esse vai ser o papel que a gente vai desenvolver. É garantia que a gente vai ter acesso? Acesso a gente tem, mas é garantia que esse povo vai entrar? Garantia não é. Né? A gente precisa ser bem transparente. Mas se a gente fizer a lição de casa, dificilmente a gente vai tomar um não. Né?
uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte: a gente não está vendendo facilidade e nem estou vendendo flores. Não é isso que a gente faz. Você é do mercado imobiliário, sabe que é Nunca árduo e de suado. flores. E se você está falando de facilidade de flores, até hoje, 4 anos é só paulada na cabeça. Infelizmente não. No mercado imobiliário é tudo muito suado, né? Então assim, se a gente sabe onde a gente está e aonde a gente quer chegar, a gente vai vencendo esse passo a passo até chegar nas etapas que cada fundo desses tem como tese de entrada. Tem fundo hoje que entra no D0. Você não tem nem o terreno, mas se você tiver um bom BP, ele entra? Ele tem. Só que o custo é maior, enfim. Então, quais são as melhores estratégias para cada empreendimento? A gente vai ajudar vocês a pensar e vocês vão ver que eu sou sempre muito provocativo. Eu faço assim, pô, isso e aquilo, você viu isso, pensou nisso, E aí é legal quando tem essa devolutiva de, não, mas espera aí, mas aqui funciona assim. Tem uma coisa que a gente vai falar muito, vocês vão ver eu falar, chama-se forças do lugar. Que é o quanto o hábito, a cultura, o comércio local, a prática local influencia nas decisões que a gente toma. A gente não consegue só simplesmente ir lá e bater de frente com o mercado. Não é tão simples assim, né? Então, isso que você falou como foi a palavra que você usou? Egoísta, né? Não é só aí na sua região, não. Todo mundo gosta de trabalhar com pessoas que confia, que conhece, que está perto, se possível dentro de casa, né? Eu não falei muito, né? Até porque o nosso tempo tá reduzido, mas, por exemplo, a gente está desenvolvendo 2 empreendimentos no Rio Grande do Sul. Uma cidade que se chama Torres. E ela tem uma cultura muito parecida com a de vocês aí, com a única diferença que lá só dá para pôr o pé na água 3 meses do ano. Os outros 12 é gelado, que não tem como pôr o Aqui pé foi na muito areia. bom de madrugada. Nessa época de chuva só fica ruim de madrugada. Mas, inclusive, assim, fica o convite para que vocês venham conhecer de perto isso aqui. Como eu falei, o mercado imobiliário, a gente tem o Sinduscom aqui, eu tenho outras grandes entradas dentro do mercado imobiliário. Não faz sentido para mim estar longe do Gabriel agora que eu entendi o que vocês fazem. Então, assim, eu estou com o compromisso de realmente levar essa bandeira aqui para dentro do mercado. Então, se vocês quiserem dizer, vamos conhecer, vamos para a gente sentir segurança, até mesmo quando a gente for construir junto os negócios futuros, para que a gente esteja na mesma página, fica o convite. A gente vai sim, com certeza, mas você vai entender, a gente vai falar disso ainda. É uma frase que eu uso muito, que eu falo assim: você prefere 100% de 1 metro ou 20% de 1 quilômetro? É a frase que eu uso o tempo todo. A gente fala muito disso. E aí, exemplificando esse projeto do Rio Grande do Sul, eu sou paulista, eu sou de uma cidade que se chama Santo André, vizinha aqui de São Paulo, né? Paulista no sul é quase a nossa relação de paulista com carioca, assim. É odiado. Os caras não gostam da gente. Mas o Brasil não gosta de paulista, não é só no sul, não. Né? Não Cara, é Minas Gerais. Você está falando o quê? Vocês estão falando o quê? A gente chega aí, eu cheguei na morar em São Paulo uma vez, meu apelido era Paraibinha. Não tem nada pior, mais xenofóbico do que ser paraibano no Brasil. Mas está tudo bem. Hoje em dia está todo mundo vindo para cá, então é a nossa vez. A minha última chefe, mulher, inclusive, era uma engenheira de Recife, né? Uhum. Pensa numa mulher braba com 2 Bs. Eu não viu nada. A gente chamava ela de pernambucana. Então, Você acha que quem te está mandando nessa sociedade aí? Olha essa sociedade aí. Não. Eu só fico à frente do mercado de luxo e do comercial, porque eu aprendi com loucos, né? Eu sou quase a menina Mogli. Mas, ó, até pegando esse gancho, né? Só para não perder o fio. Se eu fosse bater na porta do Rio Grande do Sul por si só e falar, eu sou um paulista e estou aqui querendo dar uma de doido, né? Com certeza eu teria essa porta fechada. Mas a gente encontrou uma estratégia de com parceiros locais, ao invés de eu ter 100% de nada, eu fiquei com 25% de alguma coisa. Então eu tenho mais 3 parceiros e olha só, nós somos, nesse caso em específico, nós somos em 4 sócios. Sou eu, que sou paulista, tenho um mineiro de Belo Horizonte, eu tenho não sei quem é, Balneário Camboriú é o quê? Não sei. Santa Catarina. De Santa Santa Catarina. Catarinense.
e o Juliano, que é nativo lá de Torres, é um gaúcho, né? Você vê, juntou 4 caras de 4 estados distintos, mas o Juliano foi a porta de entrada para que a gente chegasse no estado, e a gente já chegou e já estamos desenvolvendo 2 empreendimentos. Um de alto padrão, com 46 unidades, vertical, e um mercado popular, unidades de 350 a 450 mil, né? Só que são 545 unidades. Numa cidade litorânea, é o litoral norte lá do Rio Grande do Sul, mesma característica de... a elite do Rio Grande do Sul tem casa lá, só que quando ele quer curtir, ele não fica no litoral, ele vai pra serra, como eles chamam, né? Não fica muito... apesar que o Rio Grande do Sul tem uma cultura que é assim, no verão eles moram na praia, acabou o verão eles voltam pra serra. É uma cultura um pouquinho diferente, né? Só que a gente só conseguiu entrar por causa dessa linha de raciocínio. E aí a gente atravessa o país, eu tenho um outro projeto que eu tenho mais 2 sócios em Manaus. E a gente fez a mesma coisa no Amazonas. Eu não conheço nada do Manaus, nem fui lá. A gente fez o plano altimétrico, a gente fez estudo de mercado. O Nonato e o Lobo, que são os 2 sócios locais lá, fizeram todo o trabalho local, mandaram material para cá. O Lobo, só para exemplificar, o José Lobo é o cara que desenvolveu o que é o CDHU no Brasil hoje, lá no final dos anos 70. Então ele é um engenheiro bem antigo, o cara já está com 75 anos, está nativo ainda. É uma biblioteca ambulante. O cara desenvolveu o CDHU para o governo do estado de São Paulo aqui, na época que era a Irondina, a governadora, prefeita, sei lá. Irondina Paraibana. Ele trabalhou com ela, desenvolveu o CDHU, fez os maiores CDHUs aqui do estado de São Paulo e em alguns outros estados. E agora, aos 75 anos, ele vai fazer o primeiro empreendimento dele. E a gente vai fazer junto com ele com essa mesma teoria. Então, assim, vocês vão ver muito falar na Biocasa que em alguns projetos, por exemplo, a gente pode ficar com 20%, com 15% do negócio, só que toda essa estrutura de acesso aos fundos, trazer essa bagagem de gestão, trazer essa bagagem de... O nosso escritório aqui de arquitetura, vocês vão ver que ele vai estar plugado, né? A gente tem um escritório de arquitetura e construção, a gente tem esse trabalho de incorporação, a parte de vendas que a Biocasa faz, e aí trazer parceiros locais, a gente faz o trabalho de mesa, de inteligência, e os parceiros locais são os caras que são os desenvolvedores. Como o Nelson brinca, a gente passa aí de vez em quando para comer um peixe e vai aferindo lá no relatório os avanços mensais, né? O que a Biocasa é? A via de acesso para vocês conseguirem realizar aquilo que vocês têm de ideia, né? Então, o nosso trabalho é fazer vocês realizarem as coisas. É viabilizar. Para viabilizar, obviamente, que tudo tem um preço na vida, né? Quando o Ricardo usa esse exemplo, eu gosto muito dele. É melhor ter 1 quilômetro, né? Ser dono de 1 metro ou 20% de 1 quilômetro. Óbvio que vai ser melhor ter... E é isso que daqui para frente nós vamos construindo juntos, tá? Então, vocês não vão sair dessa reunião, né, sabendo tudo, mas tem ideia, o Gabriel, entendeu? inclusive, ele estava na reunião que eu participei como ouvinte semana passada, né? E ele viu muito desse raciocínio de comunidade que a gente falou, né? A exemplo do caso, de novo, do Thomas lá em Floripa. Vocês que falaram que trabalham com investidores. O que impede vocês aí na Paraíba vender o projeto do Thomas lá em Floripa e o cara lá de Floripa vender o projeto de vocês aí na Paraíba? Porque eles são as 2 extremidades do país, praticamente, com culturas diferentes, com culinária diferente, com a questão de temperatura mesmo, né? O Rio Grande do Sul é frio o ano todo e a Paraíba é quente o ano todo. Quer dizer, o que um não tem complementa o outro, né? São 2 coisas. O que é que a gente pode fazer? Dependendo da cidade, existe um movimento que chama Cidades Irmãs. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A gente pode eleger uma cidade que tem as mesmas características, ou em clima, ou em comportamento, e tentar unir essas 2 cidades. Culturalmente, chama-se de Cidades Irmãs. Então, isso aí existe até um movimento, né, que é socioeconômico e político, que a gente consegue fazer dependendo do potencial de cada cidade. Isso é uma característica muito forte dentro do mercado de luxo, que é a minha especialidade, para que a gente consiga, por exemplo, alavancar as 2 cidades por igual. E em relação a projetos, esse é só um dos projetos que a gente tem. A gente tem pelo menos uns 6 projetos, que aí realmente eu vou precisar de um tempo com vocês, para que a gente mostre um a um. Todos eles têm capacidade como você falou, é garantido 100%? Não é.
mas todos estão dentro, baseados em estudos muito bem estruturados, com um DP muito bem feito. Então, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, para que a gente já consiga esse estreitão, tudo dentro das Seven Senses. Se a gente vai para uma Minha Casa Minha Vida, a gente já tem outro braço, que é a True Invest, a gente pode estar colocando também, que é o caso das casas prontas. Inclusive, acabou de chegar a pessoa que vai falar sobre esse negócio aqui, que são os 500 lotes numa região mais afastada, para casas prontas. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode, sim, desenhar. E o mercado de João Pessoa, o mercado paraibano está muito aquecido, é o melhor momento, é agora. Você falou, Ricardo. Delcio, desculpa só. Você comentou quanto tempo fica pronta uma casa dessa na fábrica que você está aí? Não. Quanto tempo fica pronta para eu cair durinha aqui? É que o tempo de fábrica são 3 dias, né? Depois tem mais o tempo de canteiro de obra. Então, uma casa de 60 metros quadrados ela é feita em torno de 20 dias, mais ou menos. Eu fui ontem numa construção aqui nesse bairro que eu estou falando. São 6 meses para levantar a casa. E outra coisa, são 100 funcionários. Ontem era segunda-feira, só foi 70. O construtor estava com as 2 mãos na cabeça dizendo que não aguentava mais isso. Que ia sair da operação porque não aguentava mais mão de obra. O que eu posso dizer para vocês é que o mercado imobiliário é o que está acontecendo nessa reunião. Ele é feito de pessoas que se complementam e que ganham escala. Se vocês sempre tiverem essa cabeça de comunidade, eu vou sempre reforçar isso, o Ricardo está falando disso, eu gostaria que vocês realmente fizessem isso. Se vocês souberem dividir para multiplicar, as coisas elas vão crescer muito rápido. Eu conheço o Gabriel um pouco, eu estou conseguindo ver o brilho no olho do Gabriel, porque você está começando a entender uma biocada que não se tinha ainda há pouco. Então, a gente está trazendo para dentro do ecossistema fortalezas para vocês conseguirem ganhar o mercado por diferenciais, né? Pô, se você fizer um loteamento de casa, 100 casas, e você entregar em 90 dias as 100 casas prontas, o que vão achar de vocês aí na região, né? Começa, o que esse pessoal está fazendo diferente? O que é essa casa? Como funciona? O alto padrão. Bem que eu gosto mais que você se posicione no alto padrão, sabe? Tem mais margem. O Minha Casa Minha Vida ele tem uma margem. O que é legal? Casa de 500 mil para cima. Isso é legal. De 500 mil para baixo é muito competitivo. É tô rico, tô pobre, né? Vocês podem ver a MRV, puxem o balanço, né? Vocês podem ver o prejuízo. Projeto de volume. Minha Casa Minha Vida, tô rico, tô pobre sempre. Incorporador. Sim, tem construtoras que estão nas 2 linhas. Muitas construtoras que estão na zona de praia, que atuam dentro do mercado de Minha Casa Minha Vida, porque uma é giro e a outra incorporação ela precisa de mais tempo. Mas eu sempre gosto de um mercado especializado. Que a Seven Sense, ela constrói alto padrão e baixo padrão. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, nem pode. É isso, não faz sentido nenhum, entendeu? Você tem que ter um posicionamento. A Cirela, o prédio da Cirela é 15 mil metros quadrados e pronto, acabou, ele só faz outro padrão. Já acabou. Mas eu também não quero deixar de abrir a possibilidade, de uma forma indireta, não que seja com a Seven Sense, caso a gente tenha a possibilidade. Posicionamento de marca. Isso, tudo bem, você pode ter 2, 3 incorporadoras, não tem crise, né? Tipo igual o Ribeirão Preto. Eu moro em Ribeirão. Ribeirão Preto tem a Build e ela tem uma segunda marca que ela faz. A MRV está fazendo isso. Tem a Sensia. A Sensia é a marca de alto padrão da MRV. É o mesmo dono. Só que aí ele posiciona uma de um jeito e a outra de outro jeito. Então, basicamente é isso. Do nosso lado hoje, que eu vou ter que realmente finalizar aqui a reunião. Do nosso lado, vocês têm um parceiro técnico, funding, desenvolvimento. Vocês estão com esse. Está na mão de vocês como franqueados. Vocês são nossos franqueados. Pelo menos o Gabriel mas acredito que do jeito que vocês estão tudo andando junto, aí deve estar tudo virando sócios. Parceiros, vocês estão cada vez mais caminhando para isso. Então, é tudo na mão do Gabriel, disponível, com qualidade, com tecnologia, com metodologia e processos, e tudo disponível, e não é nada que começamos agora. O Nielsen, tudo bem, eu construía casas unifamiliares. Por isso que a gente foi trazer no mercado, incorpora comigo para dentro da Biocasa. O Ricardo é muito humilde a comentar, mas hoje ele tem sociedades em mais de 9 loteamentos, prédios e tudo mais.
deve estar, sei lá, com 5 bi de VGV, né, Teodoro? Em aberto, mais ou menos. Então, então, você tem do lado de vocês um cara de um corpo técnico que vai trazer muita força de mercado. Vocês estão tomando uma decisão de estar com uma empresa de steel frame, foi o que eu disse ao Gabriel. A iBuild não fecha a conta baixo padrão. A iBuild é alto padrão, beleza? Você tem que estar muito clareza nisso na cabeça de vocês. A iBuild é alto padrão. Mas Quando aí for. tem a outra. Como é o nome da outra? A fábrica que eu estou aqui se chama Módulo 1. Mas a Módulo 1 é um negócio diferente. Ele não vai construir suas casinhas. Não, mas aqui tem outro. Fala, não dá tempo, né? Das outras 500 casos. Vamos marcar uma reunião amanhã? Vamos. Aí tem Lightwall, tem outro sistema construtivo, tem outras coisas que dá para a gente fazer. Né? Tá. Não necessariamente precisa ser tudo steel, sabe? Mas contem com a gente. Eu adoro a energia de vocês, dando feedback positivo. Vocês são todos jovens, vocês querem fazer as coisas acontecer e vão transformar o mercado de João Pessoa juntos. E contem com a gente, conta com a Biocasa, nós vamos estar aqui dando suporte e sustentação, que obviamente, né, que é o nosso trabalho, ninguém está fazendo favor aqui, né? Então, vocês são nossos clientes, parceria, tá bom? Valeu, Nelson. Valeu. Desce Tchau, falando. tchau, Obrigado. gente. Valeu, Valeu. gente. Um abraço. Até mais.